Senador, a gente queria começar falando exatamente sobre um dos assuntos do dia, que é a questão da CPI e também a questão das 400 mil vítimas por Covid. Eu começo te perguntando o seguinte, na sua avaliação, hoje a gente está completando as 400 mil vítimas, que avaliação o senhor tem da atuação do governo federal com relação à pandemia? Primeiro, eu queria agradecer o convite de vocês aí e dizer que é um prazer estar falando com vocês. Olha, a minha avaliação é péssima. E eu não tenho dúvida, apesar de que agora, como membro da CPI, nós vamos aproveitar para fazer todas essas investigações e até para aprofundar se as minhas dúvidas têm que proceder ou não, e a atuação do governo não poderia ter sido mais desastrosa. Desde o início da pandemia, início do ano passado, quando ele sistematicamente começou a boicotar a orientação do ministro da Saúde, na época o ministro Mandetta, até os dias de hoje. Até o dia de hoje ele ainda está fazendo declarações e, ao mesmo tempo, comparecendo a eventos sem máscara e em algumas aglomerações. Mas, de lá para cá, foi um conjunto de erros imperdoáveis. Qual seria o erro que o senhor considera mais grave? Seria a questão de ter rejeitado as vacinas ou o próprio comportamento do presidente? Olha, é um conjunto. É um conjunto, porque foram muitos erros. Relembrando aqui, acho que o primeiro, naquele início de pandemia, vocês lembram, nós todos ficamos atordoados, não sabíamos direito o que ia acontecer, se tinha cura, se não tinha, se teria vacina, se não teria. A única certeza que se tinha no mundo científico era o afastamento social, porque foi a experiência de outras pandemias que ocorreram no passado, e aí, logo em seguida, a da higienização das mãos e o uso da máscara. Quando o ministro Manteiga começou a pregar como única indicação científica que se tinha até então o afastamento social para evitar que se houvesse um espalhamento do vírus, o presidente começou já aí a fazer ao contrário que o ministro da Saúde dizia de uma maneira ostensiva. Vocês devem lembrar, ia para grandes aglomerações, ia sem máscara, etc. Naquele momento, como é até hoje, né? Naquele momento, quando não se sabia nada, nem vacina tinha, o afastamento social era fundamental, era a única arma que se conhecia. E o presidente boicotou já nesse primeiro momento. Então, ali, nós já poderíamos ter um maior controle do alastramento do vírus. E daí por diante, o que se deveria ter feito ali? E o próprio Mandetta tentou, pelo que eu sei, nós vamos estar com ele terça-feira. Ele tentou fazer uma grande campanha para conscientizar a população do risco daquele vírus, da gravidade daquele vírus, e que a população tomasse os cuidados necessários e seguisse uma orientação só do governo federal, que era o afastamento social, o uso de máscara e a higiene das mãos. Não fez. Não fez e ficou uma enorme desordem no país, porque o ministro da Saúde dizia uma coisa e o presidente fazia outra coisa, e não houve mobilização, que não existiu até hoje, e dali não sei calcular. Existe gente que faz esses cálculos. Inclusive, tem um cientista, se não me engano, do Rio Grande do Norte, que é professor da Faculdade do Rio Grande do Norte, Nicoleles. Ele não é do Rio Grande do Norte? Nicoleles, é porque ele tem um instituto aqui no Estado, tem o Instituto Santos Dumont aqui no Estado. E daí ele cumpriu outro erro. Substituiu o ministro, e veja bem, em plena pandemia, nós tivemos quatro ministros. 4 ministros em plena pandemia.
o que demonstrou também uma desordem administrativa de gestão absolutamente desastrosa, com consequências também. Calcular quais os prejuízos que trouxe isso, eu não sei calcular o número, mas está aí a falta de oxigênio, está aí a insistência em não comprar a vacina da Pfizer, que foi oferecida ao governo 11 vezes, e o governo desprezava a gravidade da pandemia. E hoje, nós até hoje estamos pagando muito caro. Depois tentou boicotar a única vacina que aparecia, que era a vacina do Butantan, e atrasou o máximo possível. E assim foi indo. É difícil dizer, dessa confusa gestão resultou em muitas mortes no Amazonas, então foi uma tragédia incalculável. Agora, calcular todos esses números é difícil, mas tem gente que faz isso, fazem projeções. O senhor acha que vai ser possível dimensionar a responsabilidade do presidente no agravamento da pandemia, ao ponto de atribuir qual seria a responsabilidade e até a punição dele, se teve ou não crime de responsabilidade, por exemplo? Sim, acho que sim. Não sei se nós vamos poder quantificar isso. O que significou em óbitos que poderiam não ter acontecido, ou doentes que foram entubados, ou problemas com a estrutura de saúde dos estados que todos colapsaram em determinado momento. Isso sim, vai ser responsabilizado sim, se, como eu disse a vocês, essa minha impressão e convicção seja confirmada por todos os membros da CPI durante a investigação e as provas e depoimentos que nós vamos ter. Ao ponto de isso resultar na abertura do processo de impeachment, senador? Não. O desfecho normal de uma CPI é enviar o relatório final, aprovado pelos 11, para o Ministério Público. E o Ministério Público toma as iniciativas penais aí cabíveis. Eu, pessoalmente, é evidente que pode chegar a ser caso de impeachment, dependendo das responsabilidades que forem atribuídas ao presidente, a sua culpa ou não. Agora, eu, pessoalmente, sou contra. Nós não temos condições de fazer um impeachment agora. Uma CPI como essa não demora menos de 6 meses para ser concluída. E um processo de impeachment vão ser, no mínimo, outros 6 meses para ser concluído. Então, serão 6 meses às vésperas da eleição, já chegando na eleição de 2022, e num ambiente muito conturbado, que, por pior que seja esse governo, é desnecessário nesse momento. Que avaliação o senhor faz da atuação dos governadores na pandemia? A minha avaliação é muito positiva, até pela ausência do governo federal. Se o governo federal tivesse agido, os governadores, evidentemente, não teriam tido o protagonismo que tiveram agora. Mas quem tomou a iniciativa de fazer distanciamento social, de fazer campanha nos seus estados, de fechar comércio, que é desgastante, de entrar em atrito com serviços e que tem um problema na economia, foram os governadores pela ausência total do governo federal. E aí é outro grave erro do presidente, por omissão, e os governadores que tomaram essa iniciativa. Eu diria que o que nós temos hoje de bom que foi feito, que tentou resistir e enfrentar essa crise, foram as iniciativas de governadores e do Congresso. Porque mesmo as iniciativas mais importantes, como o auxílio social, a iniciativa vieram do Congresso Nacional. Então, pode ter havido, aqui e ali, eu não tenho prova nem condição de fazer, algum problema de desvio, algum problema de corrupção, eu não sei. Mas, no atacado,
a atuação dos governadores foi positiva. A base do governo e alguns integrantes do próprio governo cobram, inclusive, que a CPI enfrente essa investigação, se com relação à suspeita ou dúvidas que alguns levantam com relação a essa possibilidade de ter havido desvio de recursos federais que foram transferidos para os estados e municípios. O senhor acha que a comissão vai ter condições de fazer essa investigação, senador? Tem condições, sim, quando houver fato correlato. Por exemplo, não estou acusando ninguém, mas nós vamos, evidentemente, um fato mais emblemático é a questão de Manaus, que todos nós acompanhamos de perto, as pessoas morrendo sufocadas por falta de oxigênio. Se nessa investigação surgir algum indício que ou o governador ou o prefeito está envolvido nisso, é evidente que a CPI vai aprofundar essa investigação para os estados também. E daí envia as assembleias legislativas, que elas é que são capazes de tomar alguma iniciativa. Mas, de maneira alguma, não, e aqui eu estou generalizando, o caos que nós vivemos hoje, as 400 mil mortes que nós temos hoje, não é culpa de nenhum governador. Se num governo, num estado, houve algum problema, pode ter havido. Mas no atacado, como eu disse, não são um deles isoladamente ou o prefeito isoladamente, não é nunca o responsável pelo caos que nós chegamos. Outra dúvida que se levanta com relação ao ambiente que a CPI pode criar é que vai estar de tal forma conflagrado que não vai ser possível o Congresso enfrentar assuntos como a reforma tributária, administrativa, que são apontados como fundamentais para uma retomada, que é outra expectativa do país. O senhor acha que vai ser possível conduzir a CPI e levar adiante essas discussões, essas grandes discussões? Eu acho muito difícil que essas discussões como reforma tributária vão adiante agora, mas não é por causa da CPI, é por causa, primeiro, com certeza, da pandemia e por causa da desorganização que existe no governo hoje. Vamos lembrar que até semana passada, nem orçamento, que é o básico do governo para começar o ano, é ter um orçamento. Na Inglaterra, o orçamento é levado com um livro de ouro todo especial da rainha para o parlamento, por ser a peça mais importante do ano. Aqui nós ficamos sem orçamento até semana passada. E na semana passada o orçamento veio completamente disforme, que não pode ser executado, que a conta não fecha. Então, essa desordem que existe na gestão federal é que não vai permitir que se leve a sério nenhum projeto agora de reforma tributária, por exemplo. Ainda com relação à CPI, o senhor afirmou em recente entrevista que usar a CPI como arma eleitoral é até falta de caráter. Eu lhe pergunto, vai ser possível evitar isso, o uso eleitoral da CPI, já que os documentos vão ser públicos, vai ser tudo transmitido, vocês vão ter aquela rotina de trabalho? Tem como evitar isso? Não tem como evitar de uma maneira específica. Pode ter um senador ou outro que queira usar a CPI, a visibilidade da CPI, às vezes até nos estados, um candidato a governador queira usar aquele momento para atacar o governador do momento ou o seu adversário, mas serão ações pontuadas. E eu digo que a maioria não vai permitir que isso aconteça. Ontem houve uma mudança na equipe econômica, né? E quando o ministro Paulo Guedes foi escolhido, havia uma expectativa nos meios econômicos, ele apresentou um programa liberal e no meio empresarial isso gerou uma expectativa positiva. E, ao mesmo tempo, o país está há alguns anos ou em recessão ou com crescimento muito reduzido, se é que se pode
falar em 0,5% de crescimento. Como é que o senhor vê essa situação? O senhor acha que ainda o atual ministro da Economia ainda pode apresentar alguma possibilidade de conduzir o país na retomada pós-pandemia ou com uma diminuição dos índices da Covid? Olha, eu estou como todo brasileiro, torcendo para que sim, torcendo para que isso aconteça. Mas vocês falaram, a minha preocupação é baseada no quê? Vocês falaram aí agora em reforma tributária, reforma administrativa. Não tem nenhuma proposta de reforma tributária do governo, até hoje. Tem reformas nascidas do Congresso, duas até. 2 projetos, um da Câmara e outro do Senado. Do governo, o que o governo quer, o que pensa, o que é uma reforma, não tem, não existe. A reforma administrativa, a que o governo propõe, não existe. Então, nós estamos praticamente, nós estamos entrando em maio agora, quase 2 anos e meio de governo e não temos nada. Falta agora 1 ano e meio de governo. É difícil achar que alguma coisa ainda vai vir, porque teve 2 anos e meio sem pandemia no primeiro ano, para apresentar todas essas propostas. Eu acredito que há um grande desentrosamento, eu até acredito na boa vontade do ministro Guedes, mas há um grande desentrosamento, porque, assim como o presidente fez com o ministro da Saúde, Mandetta, na época, depois do Tais, ele, de alguma maneira, já desmoralizou o ministro Paulo Guedes algumas vezes. O ministro anunciava determinados programas e ele desanunciava, vamos dizer assim. Então, eu acho que não há um consenso dentro do governo. Na minha opinião, não haverá tão cedo a possibilidade de um consenso, porque o ministro Guedes se define como um liberal, e eu acho até que ele seja um liberal. Mas o presidente Bolsonaro não é um liberal. Ele é essencialmente corporativo. Basta você olhar todo o histórico de votações dele durante sua permanência na Câmara dos Deputados, para ver que ele não tem nada de liberal. Então, como é que eles vão conseguir colocar no mesmo trilho 2 visões tão diferentes? Não sei. Está aí o resultado. Não sai nada. Não sai por causa do um ou não sai por causa do outro. Eu gostaria só de retomar a CPI só para uma última pergunta com relação a esse assunto. A gente viu, antes da instalação da CPI, e até hoje ainda saiu a decisão mantendo o senador Renan Calheiros como relator, a gente viu uma movimentação dos aliados do Planalto e do Planalto para tentar ou barrar a CPI ou desfocá-la. Eu lhe pergunto o seguinte, agora que está instalada, vocês, os membros, qual é a maior dificuldade que vocês avaliam para a CPI? Vocês acham que pode haver uma dificuldade de obter os documentos que vocês precisam? Não, acho que não. Eu acho que a dificuldade vai ser sistematizar essas informações, porque são tantas e tantas informações sobre, como vocês mesmos disseram, tantos assuntos diferentes, que vai desde a questão da vacina, questão da documentação, o que ocorreu, a correspondência entre as farmacêuticas e o governo, enfim. Aí vai a questão do uso de máscara, vai a questão da falta de oxigênio em Manaus. Então, tem muita coisa. E vai ter um grupo que vai tentar desfocar a CPI para os governos estaduais e prefeituras. E isso vai atrapalhar a rapidez com que a CPI pode andar. Eu acho que isso aí vão ser os 2 grandes problemas. A gente, ano passado, discutiu muito a questão da quebra do teto fiscal aliás, do teto de gasto, a questão do déficit fiscal. Como é que o senhor vê essa questão hoje? Bom, nós estamos numa situação fiscal ultra difícil. Essa conta vai ter que ser paga um dia.
mais cedo ou mais tarde. E acho que as hesitações que houveram, por exemplo, agora, na questão do auxílio emergencial, e que deveria ter começado desde o início do ano, já se sabia, nós sabíamos já em janeiro que viria uma segunda onda e não poderia ser interrompida. Isso foi interrompida em nome do teto do gasto fiscal, vai acabar custando muito mais caro para o Tesouro Nacional do que se tivesse sido feito naquela época. Então, nós vamos ter um problema com o país com taxa de desemprego enorme no fim do ano. Nós vamos ter um problema de uma dívida que deve estar no fim do ano, espero que não atinja, mas perto dos 100% do PIB, e, ao mesmo tempo, pegando os rescaldos de uma pandemia. E vai precisar de muito recurso para dar uma levantada no país, que o país volte a ter crescimento. Nós vamos ter, acho que no ano que vem, por causa da inflação, uma folga fiscal um pouquinho maior, porque o teto vai aumentar por causa da inflação, vai ter mais recursos para enfrentar, mas nós não podemos mais aumentar a dívida. Nós estamos no limite do limite. E sem credibilidade para conseguir recursos. Então, a grande questão que nós vamos ter na questão fiscal é credibilidade para podermos atrair investimentos, para fazer os investimentos necessários para a retomada da economia, para a retomada de empregos, e, ao mesmo tempo, credibilidade para rolar os nossos títulos a um juro razoável. Então, é muito difícil a situação fiscal, e principalmente porque nós estamos perdendo a credibilidade. Como é que o senhor vê aí uma alternativa disso aí? O senhor acha que as privatizações, para atrair recurso e atrair investidor, pode ser uma alternativa? Ou o senhor acha que é preciso realmente um ajuste fiscal muito acentuado? Porque também o ajuste fiscal pode ser complicado, porque o país vai precisar de muitos investimentos sociais, ou se tiver ainda na pandemia ou no pós-pandemia, né? Enfim, como é que o senhor vê aí as alternativas? Não é essas... Só fazer um diagnóstico, digamos. O senhor vê saída? Não, saída tem, mas hoje começa a ter credibilidade. Se você está quebrado, eu sou banqueiro, e eu não acredito em você, eu não vou lhe emprestar dinheiro. Se você está quebrado, eu sei que você é um cara esforçado, está fazendo o seu dever para se recuperar, eu vou emprestar dinheiro para você. Então, é a mesma coisa com o investidor. A dívida brasileira hoje já está com juro no longo aumentando muito, já está, acho que hoje eu não sei, mas ao redor de 6,5%, 7%. E quanto mais você aumenta o juro, maior você também vai ter o problema de pagamento da dívida, de aumento da dívida. E, ao mesmo tempo, você vai precisar fazer investimentos de infraestrutura e investimentos sociais. Infraestrutura, volta à questão da credibilidade. Tem que ser investimento privado. Via investimento, mesmo que o governo federal e os governos estaduais sejam os principais alavancadores desse investimento. Mas sem o investimento privado, nós não vamos conseguir. E corte de despesa. Tem muitas despesas aí que podem perfeitamente, é difícil politicamente, mas pode ser cortado, economizando muito recurso federal. Falando em futuro, já que nós entramos nesse assunto, como foi que surgiu essa ideia do senhor disputar as prévias do PSDB visando uma provável possível candidatura à presidência pelo partido? Olha, não surgiu propriamente a ideia de eu disputar as prévias. Isso eu admiti a possibilidade. Admiti a possibilidade porque, dentro de determinadas circunstâncias que eu acredito, nós vamos ter dois extremos, do Lula no extremo, o Bolsonaro no extremo. Existe um espaço no centro, mas esse espaço no centro tem que ser preenchido com poucos candidatos
porque senão nenhum deles vai chegar ao segundo turno. E é preciso fazer uma grande articulação para diminuir ao máximo o número de candidatos, em nome do país. Para isso vai se precisar de muita coisa. E o presidente do meu partido, o deputado Bruno, lançou o meu nome, e eu disse para ele que, se fosse para ajudar a trabalhar uma união, primeiro dentro do partido e com outros partidos de centro, eu estaria disposto a participar dessa discussão, mas dentro dessas condições. Isso tem evoluído, senador? Desde então, já faz Não, tem evoluído, a gente tem conversado bastante, conversado com outros partidos, conversado com pessoas dentro do partido, conversado com outros candidatos. Enfim, eu acho que existe um caminho. Quer dizer, hoje o senhor se consolida como um dos nomes do PSDB, uma alternativa no PSDB para uma disputa à presidência da República no próximo ano. Eu não digo que eu me consolide, eu não sou o melhor do que ninguém. E o que eu acho é que, se servir até como catalisador, e não tem que ser necessariamente ao redor do meu nome, pode ser ao redor do meu nome, eu ficaria feliz, mesmo que não seja o meu nome, a ajudar nessa articulação. Na sua avaliação, como é que fica o Brasil se a gente mantiver esse nível de polarização que a gente está? Porque a gente já vem há alguns anos que vem aumentando e que nós nos encaminhamos para mais polarização no que vem. Se não surgir esse candidato que aglutine e que consiga diminuir essa polarização, como é que fica o Brasil? Ou então, o que é que o Brasil perde ou o que é que o Brasil ganha, na sua avaliação? Olha, eu não posso, eu me recuso a visualizar o Brasil com mais 4 anos do governo como do Bolsonaro. Com certeza nós vamos ter, como eu disse, muitos problemas. E o problema da credibilidade, acho muito difícil nós podemos recuperar com o Bolsonaro. Aí está aí presente o problema do meio ambiente, que é uma bandeira hoje mundial de todos os países desenvolvidos, um problema sério para o planeta, para a humanidade, e nós estamos sendo considerados um páreo. Questão da própria pandemia, nós estamos sendo considerados até piada de mau gosto, de piada num momento muito grave, mas nós vimos toda uma assembleia francesa rindo do Brasil sobre as atitudes do presidente Bolsonaro. E eu não consigo visualizar isso, porque dessa maneira nós não vamos ter credibilidade nenhuma. E o governo do PT, que foi até um bom governo nos primeiros anos do governo Lula, em que ele teve uma política econômica equilibrada e conseguiu colocar, que já vinha deixar o Brasil bem posicionado, caiu muito e ficou velha no segundo mandato do Lula e principalmente no governo da Dilma. É uma coisa velha, antiga, ultrapassada. E espero que o Brasil não tenha esse retrocesso. Eu vejo com muita preocupação. E, por essa razão, é que eu me dispus a tentar, nessa minha época da vida, a participar dessa discussão de sucessão. O senhor foi apelidado já de o Biden brasileiro. O que achou disso? Eu acho que foi por causa da idade, não por causa dos méritos. É bom, é ruim. Sempre que se fala no seu nome, que se falou no seu nome agora com relação à candidatura, se fala em Ciro Gomes, pela sua ligação com ele. Há alguma possibilidade de Tasso e Ciro caminharem juntos em 2022? Bom, eu acho. Primeiro, eu acredito que o Ciro é candidato e vai ficar até o fim, tem esse direito e luta por isso há muito tempo. Agora, eu tenho visto uma posição muito, não da minha parte, mas muito crítica e até vezes muito ácida
do Ciro em relação ao meu partido, o PSDB. Imagino que nem ele pense nesse tipo de aproximação do ponto de vista eleitoral. Senador, muito obrigado. Prazer falar com o senhor, viu? Obrigado a você, foi um prazer. Hein? Igual. Obrigado. Prazer.